Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido, que quanto ensinamento a palavra de Deus nos traz. Hoje nós vamos para Marcos, capítulo 2, versículo 20, olha o que está escrito. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Vamos, texto dentro do contexto. Jesus estava na mesa, ali sentado com os amigos, na casa de Levi. Levi era um publicano que tinha acabado de ser aceito. Levi foi chamado pelo próprio Jesus para segui-lo. Muitos colegas de trabalho de Levi estavam juntos, tinham ido lá para comer com Jesus, para estar com Jesus, já que Jesus tinha aceitado a Levi, podia aceitar eles também, apesar deles serem pecadores. Esse era o ensinamento que eles estavam recebendo quando Jesus vem e chama Levi. Jesus então fala de uma das frases mais lindas da Bíblia, que está em Marcos 2,17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. É muito precioso isso. Porque se você pensa que você está bem, que está tudo certo, você não precisa procurar um médico. Então, o que ele está dizendo não referia-se com relação a enfermidades, mas ele estava dizendo com aqueles que, sabendo que eram pecadores, que estavam longe de Deus, que gostariam de ter esse relacionamento novamente ligado a esses. Ele está falando essa frase, que são não precisa de médico. E ele está ali buscando aquele que é um necessitado. Então, Jesus está convidando essas pessoas a andar com ele, a andar com Deus. Era uma nova chance para viver, um novo modo de vida, um modo digno de andar, uma maneira especial, uma nova experiência com Deus, vivendo com dignidade, de acordo com que a palavra, com aquilo que estava escrito. E só que para isso acontecer, eles só precisariam se ver como pecadores, eles precisariam arrepender dos seus pecados e então eles poderiam sim, através dessa mudança de vida, dessa conversão, eles se tornariam um seguidor de Cristo, mas tendo uma vida diferente pela frente para ser vivida em novidade de vida. E é nesse momento que Jesus está comendo ali com seus novos amigos, inclusive os seus discípulos, aqueles que estavam seguindo a ele, nesse momento, tanto João como os fariseus, os discípulos de João, estavam jejuando. A Bíblia não fala se era uma festa específica, mas esses dois grupos estavam jejuando. João e seus discípulos e também os fariseus. E ali, por causa disso, eles estavam comendo à vontade. Então, chega neste momento que eles questionam a Jesus. Eles falam em Marcos 2,19, ele diz assim, olha, por que seus discípulos estão comendo e os discípulos de João, os fariseus, estão jejuando e os seus não? E ele responde assim, durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Que coisa linda, né? Ele se apresenta como noivo. O noivo está ali entre eles, então não era a hora propícia. Aquela hora era a hora de se alegrar, porque o noivo estava revelando exatamente o coração do Pai, um coração que aceita o pecador, aceita aquela pessoa, mesmo que tenha praticado o pior pecado da sua vida. Claro, depois que vem para Jesus, a transformação tem que acontecer e nós temos que andar de acordo com a palavra. Mas naquele momento, o noivo estava ali, o noivo estava aí. Eu não sei você, mas você já deve ter ouvido várias vezes, Jesus está voltando para buscar a sua noiva. É porque nessa passagem, ele exatamente fala que o noivo era ele. Era ele. Então, por que aquelas pessoas precisariam ficar em jejum? Quando ele viesse, ele estava se referindo a nós como noiva. Não é um problema de ser homem ou mulher, mas nós somos a noiva de Cristo. Aqueles que aceitaram Jesus no seu sacrifício, que tomando a sua cruz agora podem caminhar de uma maneira diferente, distinta daquelas que viviam antes. Porque aí, Jesus, nessa passagem, está formando a igreja. A igreja, você vai dizer, Raquel, então quer dizer que toda a igreja vai ser salva? A igreja é a noiva? Não, de dentro da igreja ele vai retirar a sua noiva. O que quer dizer isso?
Nem todos os que vão à igreja já estão com a sua vida consagrada a Deus, já estão fazendo aquilo de acordo com o que está na palavra, conhecem a palavra e praticam. A esses, Jesus chama de noiva. Então, esses serão arrebatados quando vier o arrebatamento. Mas eu acho gostoso de pensar que enquanto ele estava aqui andando na terra, ele noiva, estava preparando, buscando, curando aqueles que fariam parte do seu povo. Sabe, não eram dias de jejuns, eram dias de festa, mas ele também diz que ia chegar um momento em que nós teríamos que jejuar. E aí vem a pergunta, jejuar para quê? Entre outras coisas, para que você possa ficar firme. Você pode andar na palavra de Deus para você conseguir falar não para a sua própria vontade, não para a sua própria carne, conhecer inclusive que Ele é um Deus santo e Ele te quer como uma pessoa santificada também. Nós podemos jejuar inclusive para pedir auxílio de Deus para os nossos negócios, para a nossa saúde, para os nossos recursos. Todas as coisas nossas, pessoais, ele tem interesse. Nós podemos orar e jejuar para essas coisas, por esses motivos. Mas naquele momento, lá atrás, ele está dizendo, agora não é o tempo. Agora não. Agora não é a maneira de você chegar e começar a jejuar. Ele estava dizendo, eu estou buscando vocês pela graça. Não é pelo mérito, não é por boas obras, não é pelo muito que vocês vão ficar pedindo, porque inclusive muitos deles agiam externamente corretamente, mas por dentro, no coração, eles não praticavam. Eles não criam daquela maneira, mesmo sabendo o que estava escrito, eles não faziam. Então, ele traz um outro ensinamento que ele fala, olha, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhas. Como que ele está dizendo isso? O pano novo, ele é muito mais resistente do que aquele outro velho. Quando ele é colocado, costurado num pano velho, simplesmente vai rasgar mais. O buraco vai ser maior. Mesmo com relação ao vinho novo, ele tem toda uma necessidade de se expandir. E se você coloca num odre velho, ele vai estragar, o odre vai estourar e também, inclusive, ele mesmo vai ser derramado. O que ele estava dizendo aqui, olha, você precisa entender que agora é um novo momento, um novo mover. Tem que ser um novo coração. Isso que eu estou ensinando precisa ir para um local diferente. Esse é o teu novo coração e é Ele que pode nos dar esse novo coração. Serão pensamentos novos, serão ensinamentos novos e nós, para colocarmos tudo isso, tem que ser num novo coração. Não são as nossas maneiras antigas de pensar, não é inclusive a nossa maneira antiga de agir. Vinho novo em odres novas. Palavra entrando no coração, trazendo mudança e fazendo com que a gente cada vez mais pareça com Jesus. E aí, por causa desse coração transformado, nós vamos passar, tendo o novo nascimento, passar a eternidade com nosso Deus e Pai. Queridos, eu louvo a Deus e te convido a orar comigo agora para pedir que Deus comece a mudar alguns hábitos que você ainda possa ter e que você não consegue. Algumas pessoas ficam tão tristes, elas falam, eu tenho fé em Deus, mas eu não consigo parar de fumar. Eu tenho fé em Deus, mas eu continuo mexendo, abrindo um telefone para ver coisas que não agradam ao coração de Deus. Muitas mulheres falando que os seus maridos estão vendo pornografia. Sabe, é uma coisa tão séria isso, queridos. E eu quero que você comigo agora possa orar sobre isso. Mas se Deus tocar no teu coração, por que não jejuar? Nessas áreas que você sabe que são dificuldades e que você não está conseguindo vencer. O jejum te capacitará para dizer não ao pecado. Vamos orar. Pai amado e querido, a tua palavra nos ensina e ela fala sobre o jejum, que seria uma necessidade, não naquele tempo, porque Jesus estava lá, mas uma necessidade para os nossos dias. Nós precisamos do Senhor moldando o nosso coração, fazendo e nos ensinando, Pai, fazendo com que o nosso coração, aquilo que não agrada, seja
retirado de nós, Pai, nós precisamos reconhecer que sem Ti nós nada somos. Há áreas da nossa vida que precisam de cura, Pai. Há áreas da nossa vida que somente o Senhor poderá nos ajudar. Nesse momento o jejum entra. Pode ser qualquer tipo de jejum, Senhor. Pode ser uma pessoa parando de assistir uma televisão, pode ser uma pessoa falando que vou ficar sem comer durante todo o dia, pode ser jejum de líquido, pode ser... Daniel teve aquele dos legumes, né? Não comendo nada que fosse muito gostoso, saboroso. Não é esse o foco. O que eu quero dizer é que há momentos na nossa vida onde às vezes nossos negócios, nossa saúde precisam da ajuda de uma maneira que nós precisamos ser reanimados, avivados. Então que nessas horas o jejum possa nos ajudar. Eu oro, Pai, para que o Senhor ministre no coração dos meus irmãos o que vem a ser esse jejum que o Senhor tem falado na Tua palavra, que ele é necessário, ele é importante, ele é libertador e ele pode modificar áreas que nós não podemos sozinhos resolver. Então, é em nome de Jesus que eu oro, pedindo que o Senhor atue e transforme cada um desses que estão pedindo para o Senhor em áreas com dificuldade, através inclusive do jejum. Fica com Deus, Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!